Tive que parar aqui. A gente vai apresentar para vocês os nossos 10 projetos, só para explicar mais ou menos como vai ser, um pouco da dinâmica da comunidade como um todo, e tirar dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode passar o slide. Nesse projeto, as responsáveis pela administração como um todo e moderação na ajuda, elaboração, somos eu e a Letícia. É a Letícia que elaborou todo o escopo do projeto. E eu fiquei responsável pela parte de criação de slide e de apresentação como um todo. Assim. Pode passar, por favor. Tá, então, na introdução, só para falar um pouquinho mais ou menos como vai funcionar, a gente separou 10 projetos, né, como uma dinâmica, não é muito difícil de fazer. São, assim, iniciais mesmo, a ideia é que todos nós tentemos fazer, pelo menos, a base desses projetos. Não precisa ser um projeto completo, um projeto perfeito, tem que ser um projeto que funcione, ou pelo menos a base, e que você entenda e consiga explicar, transpassar, e caso queira reaver ou finalizar o seu que você escolher, essa é a ideia, né? É tentativa e erro, a famosa tentativa e erro, aprender com essa tentativa e erro, e também obter conhecimento através desses 10 projetos. Pode passar, por favor. Falando um pouco mais sobre a comunidade, o foco da apresentação em si é nessa dinâmica, mas a gente quis separar um pouquinho para falar sobre a comunidade. Ela foi criada com o intuito de criar um ambiente seguro, inclusivo, né, para as nossas membros mulheres. É uma comunidade voltada especificamente para elevar as mulheres dentro do mercado da tecnologia e que essas participantes elas consigam desenvolver todas as suas habilidades técnicas, experimente ferramentas tecnológicas, faça network, né? Então, o nosso propósito ele é basicamente esse, promover essa inclusão. A dinâmica da comunidade ela está focada em um aprendizado prático, então é através de projetos, através de pesquisa, compartilhamento de conhecimento. Tem uma rede de apoio, né? Além do network, a gente também consegue fazer amizades, né? Interagir mais, e o crescimento contínuo, que é voltado mais para esse desenvolvimento técnico de cada uma e de cada área em que a pessoa ela deseja se especializar, tá? E aí essa gravação, essa parte era pra gente falar para as outras meninas, né? Mas assim, a gente só tá gravando a apresentação mesmo para conseguir colocar no YouTube. Vocês, como moderadoras, espero que vocês permitam o nosso compartilhamento do vídeo e da apresentação e do projeto também nas nossas redes sociais, no YouTube ou alguma adjacente, LinkedIn, Instagram, etc. Agora a Letícia vai apresentar para vocês o desenvolvimento desses projetos. Bom, vou botar minha carinha para jogo aqui. Como a Pamela falou, a gente gostaria muito que vocês autorizassem, né, a gente a compartilhar, gravar, subir esse vídeo pro YouTube. Eu, particularmente, estou no projeto de extensão da minha faculdade também e gostaria também, no final, se possível, da gente tirar um print da tela e eu poder colocar ele como um dos comprovantes da minha participação na comunidade. Então, se vocês autorizarem, para mim seria bem importante. E, sem mais delongas, vou explicar a ideia dos projetos e como que eles podem ser feitos. Qual que era a ideia? Eu separei 10 projetos que fossem pertinentes para o portfólio de uma back-end. Então, eu não peguei só aquele projeto que fosse, faça uma calculadora. Eu peguei alguma coisa que realmente pudesse ser cobrado no processo seletivo. Eu mesma tive que fazer alguns desses projetos em processos seletivos de júnior. E é importante as pessoas já ter esse projeto pronto no GitHub, no próprio portfólio, porque geralmente os processos seletivos eles são com prazo curto. Então, se você já tem uma base, algo pronto, já tem uma noção do que fazer, você fica muito mais preparado, você já está à frente nesse processo seletivo. O primeiro projeto é um sistema de gerenciamento de usuários, bem simples, no sentido de você conseguir administrar ali um banco de dados, saber o padrão de get, put, post, né? Então, é basicamente isso. Você conseguir colocar pessoas dentro do seu sistema, tirar pessoas dentro do seu sistema, achar a pessoa se for necessário. Então, é o padrão que um back-end tem que saber fazer. O segundo projeto seria na base de um e-commerce. O principal desse projeto aqui é conseguir integrar com algum meio de pagamento. Então, não necessariamente precisa ser um e-commerce, mas pode ser um site de vaquinha, talvez. Né? Alguma coisa que você consiga realmente integrar com esse meio de pagamento, porque é também uma função do back-end. Então, é uma coisa que costuma ser muito cobrado. E aí, a gente colocou, né, algumas ferramentas de linguagens que podem ser usadas para executar os dois projetos, mas não necessariamente tem que ser essas. A gente só sugeriu, né, que são as opções mais usuais e também simples. O terceiro projeto, um sistema de blog, né? Qual é o intuito desse projeto? A pessoa conseguir criar um sistema que ele aceita atualização contínua, né? Então, sempre está ali colocando mais arquivo, às vezes talvez tirando um arquivo,
Então, essa manipulação de entrada e saída de dados, que é o foco principal desse terceiro projeto. O quarto projeto seria uma plataforma de streaming de vídeo. Nesse projeto, o mais importante é a pessoa conseguir trabalhar arquivos de alto peso. Então, por exemplo, qual seria a pior possibilidade de um streaming de vídeo? Travar tudo, né? Então, se você coloca na integrado de forma correta esse arquivo numa nuvem, ou num container, ou uma máquina virtual, seja o que for, você consegue executar bem esse projeto. Então, a ideia desse daqui é realmente trabalhar grandes volumes de dados, né? Para a pessoa conseguir trabalhar com dados pesados e tudo mais. O 5, sistema de reserva de hotel. Então, desse daqui, eu acredito que um dos mais importantes é a responsividade do programa, né? Porque ele tem que conseguir agendar, visualizar, agendar e retornar para a pessoa se foi efetiva aquele agendamento dela. Então, essa é a parte, assim, o importante de cada projeto. Por que eu tô falando isso? Não é que eu queira só isso do projeto, não é só isso que a gente busca. Mas se você conseguir fazer pelo menos isso, já tá excelente, entendeu? Você já atingiu o que o projeto pode te trazer de aprendizado. O sistema de aplicativo de delivery, ele também funciona semelhante ao de reserva de hotel, mas nesse daqui, você tem que ter um catálogo. Então, você tem que integrar também os dois têm que integrar com o sistema de banco de dados, mas esse daqui ele tem que ter um catálogo e esse catálogo ele tem que ser responsível, tem que ser clicável, né? Você tá ali no seu iFood, você tem que conseguir, né, clicar ali na pizza que você quer e selecionar se você quer uma, se você quer duas, se você quer tirar algum ingrediente. Então, a variedade de funcionalidade entre um e outro, eu diria que talvez o de delivery de comida seja um pouco mais complexo, mas ainda assim ele é totalmente viável de fazer. A plataforma de e-learning, daí essa plataforma de e-learning, qual que era a ideia? Era a gente conseguir fazer questionários, quizzes, que fossem interativos, talvez devolvendo uma nota para a pessoa, né? Então, conseguir trabalhar isso, trabalhar o conteúdo com uma estimativa de porcentagem, né, de acertos. Então, nessa daqui a gente vai trabalhar muito com looping, com if else, que são os responsivos aí do back-end. Com um sistema de gestão de projetos, esse daqui, na minha opinião, é um dos mais divertidos de fazer, né? Que é basicamente criar filtros. Né? Você vai criar filtros onde você consiga colocar as suas prioridades, você consiga colocar tempo de execução de projeto, organizar em pastas, dividir por responsáveis. Então, é basicamente um Trello. Não sei se todos conhecem um Trello, mas é mais ou menos nesse intuito. Uma plataforma de mídias sociais. Esse é muito semelhante ao blog, né, que a gente viu lá atrás, só que a pegada desse daqui é você conseguir desenvolver uma página única que trabalhe bem com o scroll, né, tipo lamento da página. Então, ele tem uma funcionalidade um pouquinho diferente, mas é bem semelhante àquele outro, então ele tem que conseguir também colocar, tirar conteúdo, ele tem que ter uma padronização, né, de tamanho de imagem, então você vai ter que conseguir padronizar tipo de dado que possa ou não entrar ali, fazer uma filtragem. E por último, de gerenciamento de eventos. Então, esse daqui seria interessante no sentido de você conseguir marcar horário, conseguir marcar data, então fazer a integração aí com o calendário, com o relógio, com outras opções. Como que eu fiz no grupo com as meninas? Eu sugeri os 10 projetos e deixei a escolha delas, elas votarem qual que elas gostariam de trabalhar. Então, não necessariamente todas vão trabalhar em todos os projetos, né? E pela conta que eu fiz, que o grupo tem quase 30 pessoas, eram 10 projetos, eu sugeri que cada projeto tivesse no máximo 3 integrantes. Porque aí a gente conseguiria distribuir bem o número de pessoas, ninguém ficaria sozinho. E a gente conseguiria montar grupos para trabalhar também a questão de versionamento, né? Porque em qualquer empresa elas teriam que subir as versões delas, trabalhar com versões de outras pessoas, dividir o trabalho. Então eu fiz dessa forma. A gente sugeriu um cronograma de execução, realmente para a gente conseguir manter a organização, né, e o fluxo do trabalho. Então, a gente sugeriu de 15 a 20 de janeiro a gente faria essa apresentação, né, sobre o que seria a ideia do projeto, como vai funcionar a dinâmica. A gente daria essa primeira semana para as meninas escolherem os grupos, né, e decidirem qual trabalho elas querem se desafiar, né. E depois um prazo para o desenvolvimento prático, a gente deixou um prazo um pouco maior, levando em consideração que são grupos bem heterogêneos, cada menina tem uma agenda diferente, então elas vão ter que conseguir aprender algo novo e ao mesmo tempo conciliar as agendas para poder se encontrar, trocar ideia, né? E por último, a gente sugeriu uma apresentação onde elas mostrariam para a gente um pouco do projeto, também pensando naquela ideia de um processo seletivo, porque no processo seletivo elas teriam realmente que
apresentar o que elas fizeram, né? A maioria deles pedem para abre seu programa aí, coloca uma funcionalidade nele, ou mostra ele rodando para mim, me dá eu mesmo passei por isso, me passa o acesso ao seu PostGrid com o código lá que eu quero testar. Então, assim, são várias opções que podem acontecer e que é importante também elas estarem preparadas. No mais, essa era a ideia, essa é a explicação do que seria a proposta dessa dinâmica. E alguém tem alguma dúvida? Estou à disposição aqui. Esse vídeo ele vai pro YouTube, não é isso? Sim. Depois vocês podem mandar o link lá no grupo, porque eu não consegui acompanhar toda a apresentação. Posso sim. E a gente vai ter ele gravado também, o PDF da apresentação, a gente vai colocar no grupo lá também. Entendi. Outra coisa, depois a gente vai fazer outra reunião separada dos grupos do projeto pra ver como vai ser o andamento. Eu acho que eu tô no mesmo projeto que você. Sim. Se eu não me engano. Sim, certo, a gente vai fazer um alinhamento, eu dividir o que cada um vai fazer e tal. Entendi. Tá certo, então. Só isso mesmo. Obrigada. Lê, a gente tem mais ou menos 30 pessoas no nosso grupo, mas também nem todo mundo participe, né? E aí, como a gente vai ficar com relação à divisão dos projetos, se tem pessoas que vão querer pegar mais de um para fazer, acha que seria interessante? Eu acredito que se a pessoa pegar mais de um para fazer, tem dois cenários aí. Ou ela já tem bastante prática, e aí poderia ser interessante no sentido dela ajudar as outras meninas, ou ela vai se sobrecarregar e talvez não conseguir executar. Porque, querendo ou não, acaba sendo um prazo bem justo, assim. Então, o que eu pensei foi o seguinte, se acontecer, né, de algum projeto, algum grupo ficar com um número menor a 3 pessoas, sugerir para essa pessoa integrar outro grupo, porque é preferível um grupo com 4 pessoas, 5 pessoas, que um grupo com uma pessoa só. Essa pessoa só, ela vai ter bastante trabalho. Sim, verdade. E, pronto, a pessoa escolheu o projeto, depois como é que vai ser essa questão do acompanhamento, elas vão estar sempre apresentando cada passo que fizerem, né? Eu estou pensando muito no time que eu participei, que a gente dividia por steps, acho que baby steps, né? Para poder, a gente, em cada funcionamento que a gente conseguir, ter uma apresentação. Aí vocês vão falando, eu consegui fazer isso aqui no projeto, seria mais ou menos isso, para chegar no final e ter uma apresentação realmente completa, sabe? A gente tinha pensado, eu e a Pan, em plantões de dúvidas, assim, sabe? E aí elas trazerem pra gente, ó, a gente tá nessa etapa, tá com dificuldade nisso, ou travou e tal, pra gente ir pensando numa forma de como ir resolvendo isso. A ideia da Natália ali é legal, dá pra usar metodologias Scrum, a gente pode usar algum aplicativo também, como um Trello, um Monday, também seria interessante. Boa, vai ser muito bom. Acho que é isso. Se quiserem falar mais, meninas. Tem alguma coisa para dizer aí a respeito? Então, só para ressaltar mesmo o que as meninas já disseram, o que a gente estava pensando é em colocar pelo menos uma dessa mentoria de dúvidas mesmo, né? Gostei da ideia de metodologia de sprint e tal. E mentoria de dúvida seria uma de final de semana, que eu faço, e uma durante a semana que a Letícia vai fazer. É só para frisar isso mesmo. Porque aí a gente consegue pegar, acredito eu, que a maioria dos dias, né, que as meninas vão conseguir ter mais disponibilidade. Quem tem mais de semana e quem tem mais de final de semana. Estava até comentando com a Pan no início, o horário da reunião de hoje foi uma exceção, né, por outros fatores, mas a ideia é a gente sempre colocar as reuniões, as calls e tal, nos horários mais acessíveis possíveis, assim. Foi realmente uma exceção aí, mas não vai acontecer de novo.